Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre a vida do andante, né? O que eu faço, o que eu sou, como é que é o meu dia a dia, para as pessoas terem uma ideia das vantagens, né? E algumas desvantagens que existe a gente ser andante digital. Por exemplo, eu estou aqui falando no meio de uma mata muito gostosa, né? Que é onde eu estou morando agora, que é o camping. Basicamente, o andante digital, ele tem por princípio não ter uma morada fixa, né? Ele muda a hora que ele acha que convém mudar, que ele acha interessante. O que não inviabiliza o fato dele querer ficar alguns anos até no mesmo lugar. Outra coisa é a quantidade mínima de bens. Hoje eu tenho praticamente pouquíssimos bens, né? Eu tenho todos os meus bens cabem em duas mochilas, uma de 30 litros e outra de 50 litros. Com isso eu consigo ter uma mobilidade incrível e sem problemas. Bem, é fácil de a gente imaginar que uma vida de andante, né, daquela pessoa que é um nômade digital, que passa a vida, é uma coisa livre, totalmente aberta, sem nenhum controle. Muito pelo contrário. No meu caso, ela é bastante planejada, bastante até controlada, né? Por quê? Porque é necessário ter uma organização, criar rotinas e fazer um trabalho para poder conseguir fazer tudo aquilo que eu quero fazer e da maneira mais correta e mais saudável possível. Eu acordo cedo, né? 6 horas da manhã, eu já estou acordado. A primeira coisa que eu faço é a meditação, faço 10 minutos de meditação guiada através de um aplicativo, né? Que eu vou deixar o nome dele, o link aqui embaixo, e que esse aplicativo, ele na realidade ele guia o meu processo de meditação, que aliás é muito simples, muito gostoso e me revigora. Depois disso, eu tenho 30 minutos que eu também faço via aplicativo com a professora Tatiana Cruz, Tai Chi. Tai Chi Chuan é uma arte marcial, né? Apesar de não violência, para mim é quase uma meditação andando, porque os movimentos são pausados, ele parece um pouco movimentos realmente de arte marcial, mas é incrível, te dá uma estabilidade emocional, física. Eu comecei a fazer Tai Chi quando eu estava em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, que eu morei lá nos anos 90, e comecei a fazer um pouco de Tai Chi, depois voltei a fazer em Brasília, depois um pouco em Pirinópolis, mas agora, de um tempo para cá, eu venho fazendo sozinho, sem professor, apenas com professor via aplicativo, e recuperando um pouco, né, esse tempo que eu deixei um pouco solto, porque o Tai Chi, como qualquer coisa, precisa de rotina e precisa de prática, né? Os exercícios têm que ser bem feitos, com as posições perfeitas, e isso o tempo e a dedicação que você só consegue com isso. Aliás, como tudo na vida, né? Você precisa se dedicar e precisa fazer com afinco. E aí são as famosas boas práticas, né? Aí elas ficam perfeitas e bem feitas. Bom, depois eu faço aquela higiene pela manhã, né? Escovo os dentes, lavo o rosto, coloco um perfumezinho, né? A minha lavanda que eu adoro, aquela colônia da lavanda, aquele perfume antigo, que da época da minha avó, né? Que eu adoro e curto bastante. E vou trabalhar. De segunda a quinta, eu trabalho 4 horas especificamente com redes sociais. Eu estou procurando fazer esse trabalho nesse horário, de segunda a quinta.
Na sexta é um pouco mais para a parte de lavar a roupa, comprar mantimentos e dar uma organizada na casa e fazer algum trabalho. E sábado e domingo, preferencialmente sem agenda. O trabalho, eu vou em outros vídeos falar especificamente com ele. Eu demorei muito a entender o processo de como viabilizar, monetizar a internet, sem me corromper muito, né? Porque eu sempre acreditei na necessidade de se ter conteúdos importantes, conteúdos pesados, no sentido de você poder chegar a nível de detalhe, a explicar para as pessoas e aprender, né? Isso só se consegue através de muita leitura, né? Então eu tenho que ler muito e para poder criar esses conteúdos, e eles são basicamente feitos com aquilo que eu sei hoje em dia, né? Que eu entendo, que é meu modo de viver. Eu aprendi e tenho uma vontade enorme de compartilhar isso com vocês, porque eu acho que é uma maneira gostosa e interessante de viver. Na realidade, tudo que eu converso e falo não há nenhuma intenção de convencimento, né? Eu acho que todo o processo de convencimento é uma violência contra as pessoas. Eu acho que cada um tem o seu caminho e sua vontade. Mas eu gosto de ouvir. Muito do que eu sou eu devo àquilo que eu ouvi e que eu li. A gente não pode imaginar que eu sou o que eu sou devido a apenas conhecimentos meus, muito pelo contrário. Eu adquiri conhecimentos lendo, conversando com pessoas, me interessando, e o que eu gostei eu assimilei e hoje é o que eu faço. Então, em termos do trabalho, eu consegui achar uma pessoa que está me ajudando muito na internet, que é o Elton Luiz, né? É um cara assim meio barbudão, assim, tem uma cara bacana, é um cara que lê muito, e ele tem um gancho que eu achei fantástico. Ele se baseia basicamente em conteúdo. Ele faz um conteúdo bem pesado, né? Bem forte, bem denso, que é um conteúdo que ele envia por um e-mail, e desse conteúdo ele cria uma série de posts e, na realidade, ele sempre prioriza o texto. Isso me deixou, assim, fã número um dele, porque toda vez que eu postava alguma coisa, eu punha as 2.200 caracteres, que é o máximo que o Instagram permite, porque eu acho que se você não diz aquilo, as fotos não são suficientes, né? É necessário você ter um conteúdo denso, interessante, bem formulado, com informações válidas, verdadeiras, de fontes confiáveis. Eu fiquei maravilhado e é isso que eu estou fazendo agora. É uma coisa recente, né? Eu comecei agora e pretendo em 2024 e daqui para frente manter esse raciocínio, onde o conteúdo e aquilo que eu ensino tem que ser baseado em pesquisa, em análise e em conhecimento. Não, não quero fazer dancinhas em TikTok, nada contra, mas eu não quero fazer isso. Bom, voltando um pouco do trabalho de segunda a quinta, né? A minha ideia é fazer o e-mail, um e-mail por semana, gravar de 1 a 2 vídeos de 15 minutos também por semana. Esse vídeo seria, na realidade, um bate-papo com vocês, mas seria, no futuro, uma aula ao vivo, que eu gravaria e manteria no meu YouTube. Essa é a ideia. O site teria mais informações específicas sobre o meu estilo de vida, os equipamentos, pensamentos, e o Instagram seria, na realidade, o meu site de vendas, né? O que eu pretendo vender? Pretendo vender um curso e pretendo vender uma mentoria individual para conversar com as pessoas, mas uma mentoria na qual realmente haja uma troca constante, né? Entre o que eu vou ensinar e o que eu vou aprender, né? E a gente sempre aprende muito, né? E é absolutamente necessário isso.
Em relação ao trabalho, né, o que eu posto no site meu, que é no WordPress, que eu mesmo faço, ele tem ele automaticamente ele vai para o Facebook, página, e vai também para o LinkedIn. Então isso é feito automático. Eu não tenho mais o passarinho, né, o Twitter, porque eu tenho um certo arrepio no atual dono do X, né, e na sua ideia extremamente capitalista, dominadora e com uma violência gratuita que eu não concordo. Tenho também a ideia e a vontade de continuar fazendo isso, né? E quando eu estiver em Portugal, eu possa passar para uma segunda etapa que eu tenho interesse, é começar a viajar de bicicleta. Né? E para isso, à tarde, eu já comecei a fazer uma academia, né? Para pegar uma certa resistência, né? Afinal, 74 anos, já não tenho mais aquela euforia e nem aqueles músculos que eu gostaria de ter, mas estamos aí e devagar, dentro das minhas possibilidades, tenho certeza que eu vou fazer muitas coisas. Finalmente, né, em relação ao trabalho, eu tenho uma intenção e foi o que eu realmente acreditei e vi na internet, que eu tenho que gastar, investir, não gastar, mas realmente investir dinheiro em tráfego pago. Hoje ninguém mais cresce em lugar nenhum se não tiver tráfego pago. Eu coloco todo o mês, né, pouco mínimo que eu posso colocar, aqueles $1 diário, no Instagram e no YouTube. Basicamente isso. Assim que eu começar a ganhar algum dinheiro maior, eu invisto mais, porque o retorno é absolutamente proporcional àquilo que eu invisto. É claro que antes do trabalho eu faço o meu café da manhã, né, o meu pequeno almoço, como nós portugueses dizemos, bem, em que depois eu vou ter alguns vídeos específicos sobre isso. Mas é uma refeição que eu gosto muito e ela é feita totalmente com produtos não industrializados. Nada de Nescau, nada de produtos industrializados. Eu uso cacau, açúcar mascavo, banana, aveia, o máximo de produtos orgânicos, ovos, né? Uma vontade de ser vegetariano, né? Porque eu acho saudável e gosto. Aliás, hoje eu estava assistindo num vídeo uma pessoa que pergunta aos 60, uma senhora em Nova York, ele entrevistando, ele pergunta para ela, puxa, quantos anos a senhora tem? Ela diz, sou velho, eu tenho 60 anos. Aí ele pergunta, fica admirado, né, porque ela está muito bem conservada, né? E aí ele fala assim, mas como é que você conseguiu chegar nessa idade? Não, isso é tudo que eu como, né? É tudo que eu estou comendo, eu tenho que comer comidas de boa qualidade, orgânicas, e que isso faz com que eu tenha uma vida saudável e consiga viver. Porém, não é só isso, não. Eu também é tudo aquilo que eu leio, que eu escuto, que eu me relaciono. Tudo isso também é muito importante para manter essa minha cara jovem, porque tem que ser de muito boa qualidade também. Eu adorei essa segunda parte dela, porque eu acredito piamente nessa verdade, né, em que existe a necessidade de você comer bem e adquirir conhecimentos de boa qualidade. Depois do trabalho, eu almoço, né, quando chega mais ou menos meio-dia, eu acabo o trabalho. Hoje eu estou trabalhando numa pamonharia, né, onde eu tenho a internet, lá meu cyber pamonharia, onde eu tenho acesso à internet de qualidade razoável e consigo com isso produzir os meus posts e editá-los e postá-los. Depois tem o almoço. Hoje eu faço o almoço sempre lá, né? É um almoço bem brasileiro, feijão, arroz, carne, ovos, legumes. Depois uma sobremesa, né? Rápida sobremesa.
À tarde, o que eu faço à tarde, nesses dias de segunda a quinta, que eu vou falar hoje especificamente desses dias. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais da sexta-feira, que é um pouco especial, e os finais de semana, passeios e viagens que eu venho a fazer. Depois do almoço eu faço curso, eu estudo, né? Eu tenho 2 horas de estudo e leitura, né? Um pouco de estudo, um pouco de leitura, assisto vídeos e vejo isso. Depois, lá pelas 2h30, 3 horas, eu venho para o camping aqui e gravo os vídeos, né? Procuro gravar vídeo, editar o vídeo. É claro que eu ainda estou numa fase assim, inicial e de treinamento, então eu demoro muito para fazer isso. Mas acredito que daqui para diante eu consiga fazê-los mais rápido, mais tranquilo, com agilidade, né? Uma das coisas que eu aprendi, né, com esse meu mentor é que a necessidade de a empresa de um homem só, né? Porque é fácil, é rápido, não tem ninguém me filmando, eu estou aqui com o tripé, com o meu microfonezinho de lapela e eu mesmo vou editar o filme. Talvez no futuro aí a gente possa colocar mais uma pessoa para fazer isso, mas por enquanto é eu que faço. Depois disso, lá pelas 5 horas, eu vou para a academia, né, para treinar principalmente as pernas e as costas, para eu poder pensar nas minhas viagens de bicicleta pela Europa, né, que eu vou precisar estar com boa. Depois tomo um banho, janto, e aí geralmente vou ler, ou ver um filme, ou vou ler, porque eu acho cinema, eu estou vendo alguns documentários sobre a Europa, e também sobre algumas cidades que eu quero conhecer melhor, para escolher também aonde que eu pretendo morar os próximos anos, né? Ou pelo menos os próximos meses, né? Mas depois disso, eu às vezes saio, né? Vou bater o papo. Hoje não bebo, né? Eu gosto de um vinho, mas não estou bebendo, porque estou numa fase econômica para guardar dinheiro para levar para a Europa, que é uma coisa meio chata, né? Ter que guardar dinheiro, acho horrível. Eu gosto de ter uma vida na qual eu trabalho o suficiente para ter a qualidade que eu quero. E não é necessário nada mais do que isso que eu tenho hoje. Mas, como vou começar uma vida nova, num lugar estranho, né, entre parentes, eu preciso, pelo menos, ter alguma reservazinha para isso. Depois, eu venho para casa por volta de 10 horas, eu já vou para a cama dormir. Antes de deitar, eu faço a meditação. Bom, talvez seja pelo tempo que eu morei na França, né? Os franceses me desculpem, esqueci de falar no banho que eu tomo logo depois antes de jantar, logo depois da academia, eu tomo um banho caprichado, troco de roupa, lavo as cuecas, né? A cueca e lavo as meias, penduro elas e aí eu vou para essa segunda etapa, né? Hoje ainda eu estou me dedicando muito tempo à internet, porque eu estou aprendendo, né? Eu estou numa fase de estudos, de criar o meu sistema que eu pretendo, depois de incorporar ao meu dia a dia, eu tenha realmente mais tempo livre. Mesmo dos dias de trabalho, eu quero ficar exclusivamente com a manhã. À tarde, eu quero o dulce far niente, né? Ou como o Domênico de Masi muito bem fala. Aliás, estou lendo um segundo livro dele excelente, que é sobre a simplicidade, né? A simples revolução, que é estou devorando as primeiras páginas, que é o ócio criativo, né? A necessidade de você ter tempo para pensar. Que, aliás, eu acredito piamente que é o futuro nosso, né? Quer dizer, todo o trabalho braçal, que não seja o trabalho sofisticado, intelectual e principalmente sofisticado no termo da criação, ele seja feita por robôs, por inteligência artificial. Que maravilha! Eu quero ter tempo para poder me dedicar
a um processo criativo, aquilo que só o homem consegue realmente fazer, que é criar coisas, né? Imaginar coisas e criar coisas a partir da sua mente, das suas ideias, daqueles bilhões de neurônios que nós temos e que é baseado na sua própria experiência, não é apenas baseado nos neurônios, né? Como é o computador. Eu necessito de experiências de minhas próprias. E alguma coisa que eu acho fantástico, né, que eu não tenho medo dessa inteligência artificial, é pelo fato do o pensamento humano ser único. Eu me sinto um ser único. Não conheço ninguém que é exatamente como eu, com as minhas fraquezas, com as minhas capacidades. Eu acho que esse é o grande barato nosso, né? Nós temos essa individualidade e preservaremos isso, e eu a preservo com todas as minhas forças. Bom, eu acho que hoje já deu assim para dar uma primeira noção, né? Falando nesse primeiro dia de trabalho, sobre o que é o andante, né? O que eu imagino que eu possa vir a fazer e que venho já fazendo isso já há vários anos, né? Eu tenho uma formação acadêmica, né? Sou turismólogo, estudei arquitetura, né? Mas não finalizei, mas sou um arquiteto de ideias hoje. E busco, com esse meu conhecimento, né? Conversar com os outros, né? E esta conversa é uma conversa de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu conto, eu recebo, né? O que eu falo, eu recebo essas informações que são muito valiosas de pessoas, né? Pessoas incríveis que eu venho a conhecer para o mundo. E as pessoas que não são tão incríveis, né? Que estão envolvidas com coisas que não me interessam, eu peço por amor de Deus que elas estejam distantes. Eu não quero mais conviver com pessoas tóxicas, pessoas que não me acrescentam absolutamente nada. Ao contrário, buscam sugar apenas. Eu quero mão dupla, uma relação de mão dupla. Um abraço a todos e até a próxima.